Continuidade, já que é cerimonialista, e vocês vão poder fazer esse momento aí bem legal. A apresentação dos alunos do nono ano, né, vai ficar para logo mais. E agora a gente vai fazer um momento de interação onde os alunos vão fazer perguntas, né, vão e aguardar a resposta, né, dos nossos palestrantes. E assim a gente pede que se organize, que cada um tenha a sua vez, terá a sua vez. Quem estiver no sol, né, procura uma sombra para sair daí. Interesse de perguntar algo, pode se dirigir até aqui. A Ana Cláudia vai passando o microfone à medida que alguém vai tendo pergunta. Então, se quiserem, aproveitem. Vocês levantam a mão, quem quer fazer pergunta, e eu vou até lá. Bom dia. Como é a língua de vocês? Quer saber como é que vocês falam? Ele acha que é diferente. Para responder agora ou espero para responder depois? A pergunta é qual é a língua que a gente fala, né? Bom, a resposta é claro, a gente fala português. Mas é como eu falei, né? Categoria das línguas. Português no meu país, ele será uma língua oficial, uma língua de trabalho. Existem outras línguas, entre eles o chamado crioulo de Guiné e N línguas, que eu não vou poder chamar todos, porque existe mais de 40. Alguns estão perdendo, atualmente não sei dizer, sem ter dados atualizados, mas ficam no mínimo 20 línguas. Consegui responder, mas a gente fala português, como vocês aqui. Mais alguém quer fazer? Alô, eu acho que mais a inquietação é sobre as nossas línguas étnicas, né? Eu e ele falamos as mesmas línguas étnicas. Bufa. Não. Essa aqui é tipo, eu falei para ele, bom dia, como é que está? E o nosso colega também, ele fala outra língua étnica diferente de nós. É por isso que, como eu disse desde o início, quando o Saido fala aqui, a língua dele, etnicamente, a gente não vai perceber nada. Mas eu e ele, a gente se entende. Entendeu? Mas tem outras e outras línguas diferentes. Assim, qual o estilo de música que vocês mais escutam? É o estilo musical. Bom, o nosso estilo musical é rumba, né? Tradicionalmente. O instrumento dessa música é tipo, tem uma bacia grande assim, a gente bota água lá com um cabaz muito grande. Tem as mulheres tocando, o cantor cantando e os outros ficam a dançar, né? E no Brasil? Mas tem muita variedade musical, porque assim, como a Guiné-Bissau é composto de muitos grupos étnicos ou povos, cada povo tem a sua cultura e tem o seu estilo musical. Por exemplo, o Manfi, o Cabo, são manjacos. O manjaco tem o seu estilo musical. Eu sou o Fula. O Fula tem o seu estilo musical, por exemplo, que é Champador. Mas o estilo musical que une todo aqui na Bissau é um rumbe. E aqui no Brasil, que cantores, que música, que ritmo, o que é que vocês curtem? No Brasil, no Ceará, na Redenção? Bom, no meu caso, porque dependendo de qual gosto que ele gosta, mas no meu caso eu acompanho mais sertanejo, né? Cantores sertanejos. Para falar a verdade, a música brasileira tem muita audiência lá em Guiné-Bissau. O sertanejo e também o funk, né? Agora, nos últimos 5 anos, o funk está revolucionando lá em Bissau. Já tendo funkeiras. Os cantores guineenses também estão a cantar funk. Antes, a gente só ouvia assim, mas agora os próprios cantores estão cantando.
Só que, por exemplo, nesse momento aqui, lá em Bissau, porque nesse momento é momento de feira, tem um espaço cultural em Bissau, se chama Lenox. E parece que é toda quarta, não estou lembrando, quinta, é quarta, né? Tem uma tarde chamada Tarde Brasileira. A gente lá só curte quase a música brasileira, o estilo do Brasil e muita outra coisa. Mais perguntas? Oi, bom dia a todos. Meu nome é Hugo, todos aqui já me conhecem, mas para vocês, sou professor de matemática também. Prazer conhecer. Todos fazem o curso das exatas ou só você que faz? Só ele, né? Eu gostaria de saber qual é o curso que os outros dois fazem. E a segunda pergunta é porque assim, aqui no Brasil a gente teve uma época que teve uma influência muito grande do reggae, Bob Marley, né? E eu gostaria de saber qual era a influência que ele tinha lá na África, se era muito grande, se era pouca. Eu sou do curso de humanidades, né? Estou no segundo semestre. De quê? Eu fiz, no dia 19 ainda, fiz um ano aqui no Brasil, sobre a música reggae. Eu acho que é uma das variedades musicais mais populares lá em toda a África, né? Porque, por exemplo, Bob Marley tem muita fama. A gente comemora o dia do falecimento do Bob Marley, 11 de maio. É muito comemorado lá. Tem essa tradição, a gente vai à praia comemorando essa música. Também tem muitos cantores de reggae, como um faleceu nesse ano, de BBC. Como é que eles conseguem falar português se lá na África falar muita língua, né? E aqui eu já falo português. Sim, mas só que, por exemplo, eu não acompanho muito a música reggae, mas também tem gente que acompanha essa. Mas, por exemplo, como o caso de Bob Marley, Lucky Dube, Alpha Blondy, eles têm muita audiência lá. E reggae é muito escutado. Vou finalizando a primeira fase, né? E eu já fiz aqui 2 anos. Está muito tempo, né? Bom, a questão da música, como alguém pode já ou seja, sabido sobre as variedades, né, da cultura africana, como estamos a falando aqui. Então, tem diferentes estilos de músicas, né, no continente africano. E a questão do reggae, quase ele é tocado em todas as territórios africanos. E os artistas de reggae que é mais influente é o Bob Marley e Alpha Blondy, mas o Lucky Dube, né? E o Lucky Dube e Bob Marley já faleceram, né? Mas o dia do Bob Marley, o dia que ele faleceu, não é esquecido na África e é uma festa muito grande, né? 11 de maio. Gente lá em Guiné-Bissau, tipo que adoram ou tem essa ideologia de Rastafari, né? Sim. Tem aquela maneira, assim, forma de viver de uma rasta. Tem também gente lá que imita essa forma de viver. Vocês vieram, né, de um mundo aí bem diferente do nosso, o continente lá africano, lá de Guiné-Bissau especificamente. Como foi a receptividade do brasileiro, né, encontrar pessoal assim de cultura bem diferenciada, e quando chegaram especificamente lá em Redenção, como é que foi realmente? Bom, quanto à questão da recepção, nós que viemos por meio de uma parceria, a nossa recepção ela é diferenciada com os outros estudantes internacionais que vieram nos outros programas.
Quando eu falo outros programas, nesse caso o Convênio, que é um programa do Brasil de educação superior com os países em desenvolvimento, nesse caso países africanos. E nós, nesse caso, viemos também de uma outra cooperação, que é a cooperação de CPLP, Unilab. A nossa recepção, ela é diferenciada. Como é que eu falei que é diferenciada? Na instituição que é a Unilab, existe um programa de acolhimento. Então, nós fomos, nesse caso, eu vou agradecer, foi bem acolhida, mas existe esse diferencial. Quem não vier da Unilab, a recepção dele é diferente. Eu cheguei aqui, esse programa de acolhimento, ele foi encontro a mim no aeroporto. Me pegaram no aeroporto até Redenção. O meu processo de matrícula foi acompanhado por esse programa de acolhimento. Já os outros estudantes que tiveram outros programas, eles vão ter que fazer tudo só por si. Ou seja, não existe esse acolhimento para outros estrangeiros que não vieram na Unilab. Existe esse diferencial. Em relação assim ao povo lá de Redenção, quando se depararam com uma cultura diferente, como foi a reação deles? Sim, já teve primeiros grupos, né, que chegaram e depararam com muitas inquietações, perguntas, que talvez eles mesmos ficam chocados com isso, porque enfim, a comunidade lá de Redenção não sabe, ou seja, sabe da África a partir desses relatos colonialistas, né? Então, eles ficaram surpreendidos por outro lado também do jeito como esses meninos chegaram na Redenção, bem arrumado mais ou menos, né? Até que eles perguntaram: será que esses povos ou esses meninos são da África ou não, né? Então houve esse choque, né, da interação, do contato. Às vezes a pessoa olha você de outro jeito, mas por fim a gente percebe que eles mesmos não sabem. É por isso também que o projeto da Unilab é interessante, para que as pessoas se tenham essa interação, troca da experiência, da história, né? Para poder desmistificar mais ou menos aquilo que foi contado pelo colonialismo, porque o Brasil e a África, sobretudo os nossos países que falam a língua portuguesa, somos os mesmos colonizados pelos mesmos colonizadores e temos as mesmas histórias bem relacionadas, né? Apesar que no início a história da África, ou seja, afro-brasileiro, foi excluído no contexto da história do Brasil, né? Então acho também que o seu projeto, o projeto da escola, é um dos projetos de resgate desse esquecimento, do silenciamento dessa história dos povos africanos, né? Para que seja contado de outra versão, não da versão do colonialismo. Mas agora nesse momento estamos a ter interação. Por exemplo, quem chega nos primeiros dias, ele vai ver essa questão, mas no passar do tempo você vai se interagir. E com relação à hospedagem ou o recebimento, como meu amigo estava falando, é diferente, né? Eu vi que aqui fica tão difícil você se criar amizade com o seu colega. Agradeço também a Carla, porque ela é nossa amiga, né? Mas não é tão fácil assim você se criar amizade com o brasileiro, né? Eu acredito, se fosse o projeto da Unilab implementado num qualquer país da África, todos os brasileiros que iam lá iriam ter muitos e muitos amigos. Nós temos o caso do nosso amigo, a Carla pode conhecer ele, que é o Zéilson. O Zéilson, eu não conheço o sobrenome dele. Eu conheço o sobrenome dele baseado no sobrenome que ele escolheu, né? Ele escolheu o sobrenome referente a uma etnia, né? Pepero, que é Zéilson K.
mas ele não é Israelson cá. Ele agora está falando crioulo muito bem, você não tem como, né, esconder nada com ele falando crioulo, porque ele vai perceber tudo e ele fala muito bem. E ele já teve a oportunidade de viajar até lá, mas ele voltou contando a história que os nossos colegas que estavam no auditório choraram, né? Porque quando ele foi para lá, ele foi pelo convite do amigo dele, o único amigo. Mas como ele já tinha interagido com muitas pessoas e os nossos irmãos que ficaram lá, todo mundo foram para receber ele e ele não tem para onde vai, né? Porque todo mundo quer que ele vá na casa dele, tá? Até que no inicial a pessoa que deveria receber ele não encontrou o Israelson, porque ele demorou para chegar ao aeroporto. Quando ele chegou ao aeroporto, o Israelson já tinha ido para outra casa, não é? E todos os dias o Israelson recebe a ligação de manhã à noite. Ele teve que desligar o seu celular porque todo mundo ficava ligando para convidar muita coisa. E ele voltou com a mala cheia de roupas. E essas roupas são presentes oferecidos pelos eles. Eu acho que é uma das coisas tão difíceis que eu voltar da África pelos presentes oferecidos pelos outros. Eu não digo que não vai acontecer, mas fica difícil. Mas foi assim, é sempre assim, né? Depende. O hóspede lá do nosso país, no nosso contexto, ele é a pessoa mais vedada, ele é a pessoa mais cuidada, porque ele não tem ninguém, né? E todo o povo, todo mundo é família dele, é tudo, o que ele precisar, né? E as pessoas acolhem desse jeito, né? Enquanto aqui, apesar que é diferencial, né? Viemos no contexto da cooperação do Brasil e África, baseado nos países que falam a língua portuguesa. Então, a nossa recepção, como meu amigo disse, foi desse jeito. Entendeu? Nós estamos falando da literatura africana e da literatura brasileira. Vocês conhecem algum escritor, gostam? Já foi apresentado alguém para vocês? Bom, no meu caso, eu já tive a oportunidade de estudar numa escola que é a escola católica, e sempre lá tem professores visitantes, né, que saíram de diferentes países. E uma vez eu já teve a oportunidade, eu tenho 2 professores, uma professora e um professor que é brasileiro, e as pessoas trabalham na literatura brasileira, mas não de uma forma aprofundada, porque a escola estava distante da cidade, estava no interior, e a gente conhece, né, o Brasil através disso. E outra coisa que faz com que a gente sabe da literatura brasileira é novela, né? Porque as pessoas acompanham novela e tal, né? E o Centro Cultural Brasileiro mesmo também, que está formando os cidadãos da Guiné-Bissau em termos da literatura brasileira, né? Que as pessoas acabam por ler essa história, essas literaturas antes de chegarem aqui. Outros têm a oportunidade de ler aprofundada, mas eu não. Mas eu já tive a oportunidade de ter professores brasileiros. Oi. Bom, eu de novo, né? Bom, falando aqui referente a curso, certo? Como todos vocês vieram aqui para a Unilab, e já que vocês falaram do projeto do Brasil com a África e outros países, eu queria saber o seguinte, nesse projeto vocês, no caso, vêm estudar, aí tem um período, 2 anos, 4 anos, ou faz toda a graduação aqui e uma parte lá na África, certo? E complementando essa pergunta, e depois, quando vocês terminam, qual é assim, a perspectiva no caso de trabalho? É trabalhar no país de origem ou procurar outros lugares, outros países, certo? Porque assim, quando a gente faz uma graduação dessa, né, de alto nível, que a gente sabe que a Unilab é uma graduação de alto nível e ela puxa muito, certo? E aí todos que passam por lá saem com uma formação, um diploma muito respeitado, certo? Não só aqui no Ceará, no Brasil, mas em todo o país, certo? Aliás, em todo o mundo, certo? Então assim, eu gostaria de saber de vocês como é assim, essa perspectiva de vocês. Bom, primeiro falar do tempo, a primeira pergunta, né?
o tempo que se a gente vai fazer 2 anos ou graduação inteira, o projeto da Unilab, que é o fruto da cooperação entre países de comunidade que falam língua portuguesa, ele está em construção. A ideia da Unilab era, por exemplo, eu estou aqui, estou no 2º ano do curso. Eu poderia sair e ir para um outro país que fala língua portuguesa, fazer um outro trimestre e fazer o outro no outro país. Fazer essa trajetória o quanto possível. Mas essa ideia ainda não foi concretizada. Até agora, eu vou ter que fazer a minha graduação aqui no Brasil. Mas existem resoluções que possibilitam ainda o estudante. Eu, nesse caso, eu estou pensando fazer um semestre fora da Unilab e que é possível. E quanto a depois de formar, né, questão de trabalhar e tal, também é um dos objetivos do CPLP. A ideia de CPLP é unir todo o povo que fala a língua portuguesa. E que um cidadão brasileiro, ele pode sair do Brasil e trabalhar em Portugal, por exemplo. A aposentadoria dele, quando ele voltar para o Brasil, ou ele quiser ir para um outro país, ele vai pegar lá. A ideia é essa, unir toda essa comunidade. Então, para eu trabalhar também, depois da minha formação, pode ser aqui ou em qualquer outro país que fala língua portuguesa. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Bom, só para reforçar, ou seja, tentar responder às questões sobre o projeto da Unilab, ele é um projeto pensado naquilo que o meu amigo disse, da cooperação, reforço dessa cooperação, né, entre os países de CPLP, né, nesse caso, nosso país faz parte, mas outros países também. E ele tem um pensamento político, né? Porque sabemos que temos as organizações internacionais que se unem todos os países, né? Então lá tem disputas políticas, né? Pelos cargos eu estou falando nisso no caso das Nações Unidas, né? Então, o Brasil é um dos candidatos para esse cargo em termos de representação do CPLP, e ele é também o, como é que se diz, adversário com o Portugal. Só que para o Brasil conseguir esse voto, esse apoio, ele precisa de ter essa cooperação, ele precisa também de reforçar essa ideia de cooperação, por fim, não é? Para poder conseguir ter apoio desses países em termos de futuras candidaturas para o cargo da cadeira dentro das Nações Unidas, né? E outra questão, o Unilab foi implementado na redenção, né? Primeiro para, né, trazer os africanos, né, inicial de CPLP, para poderem fazer trocas, né, de experiências com os estudantes brasileiros. E outra questão, por exemplo, sabemos, né, quando chegamos aqui, sabemos que esses municípios aqui ao redor têm a falta dos professores, né? E quando foi implementado o projeto do estudo afro-brasileiro, quase não havia professores assim formados nessa área, né? Então, a matéria que a gente está tendo lá, sobretudo no nosso curso, que é Humanidades, baseado nessas histórias, futuramente, quando saem esses professores que podem substituir, né, nas escolas de município. Mas, por exemplo, nossos estágios deveriam ser nessas escolas, dependendo de cada onde você vai ser colocada para fazer o estágio, né? É isso. Uma curiosidade, vocês falam aí na parceria, mas pediram uma coisa. O governo em si, o Rádio Guiné-Bissau especificamente,
ele contribui para essa parceria na questão de vocês permanecerem, por exemplo, estarem no Brasil, com a questão do, enfim, da educação, né, da universidade aí. Como é que funciona isso aí? Bom, obrigado pela curiosidade. Essa aqui é uma das maiores perguntas que a gente recebe no nosso dia a dia. Vocês estão aqui, o vosso país está pagando por vocês, o Brasil está pagando tudo. Só para dizer, politicamente, não se esclarece pelo povo o que está sendo trabalhado. O povo só vai ouvir o que foi admitido. Falando na cooperação, não existe, no meu ponto de vista, um país bom em relação ao outro. Não existe. Sempre existem interesses, existem finalidades. Se você fazer pesquisa na internet para ver qual é o custo do aluno universitário, o estudante federal, ou estudante de universidades federais, esse valor é pagado de qualquer das formas, pode ser por uma forma de dívida que posteriormente será paga, mas é uma dívida que os países que integram a Unilab têm como o Brasil. E não sabemos o que é cooperação, o que é financiamento. Quando eu vou financiar o seu projeto, eu vou esperar a retribuição ainda cobrando juros. Nós estamos aqui, o nosso país, o nosso governo, ele é responsável por pagar todas as contas de cada um dos seus cidadãos. Não sei se eu consigo responder. O povo pergunta, vocês estão aqui de graça? Não existe estar de graça. Não existe. Se alguém convidar você para ir um jantar de graça, você tem que desconfiar. Existe alguma coisa por detrás. Então, nós não estamos aqui de graça. Todas as nossas contas é paga ou será paga por nosso governo. Ele respondeu a questão. E outra questão, além das nossas contas serão pagas pelos nossos governos, ainda estamos gastando, estamos impulsionando a economia de redenção. Porque não só aquele parcela do governo que a gente recebe que a gente vai gastar, mas também os nossos pais, os nossos familiares mandaram dinheiro, a gente vai no mercadinho, a gente compra coisas, a gente desce muita coisa, a gente aluga a casa. Então, estamos impulsionando a economia de redenção e futuramente do Brasil. Mais ou menos é isso. Mais alguma pergunta, gente? É uma oportunidade que vocês têm de tirar as vossas dúvidas. Não tenham vergonha. Tem que perguntar. Já nós vamos sair daqui. As vossas perguntas não vão ser respondidas. Eu vou até você. Falar sobre a religião, sabe que a África tem as suas tradições. Né? É assim, quando o europeu está se espalhar para todas as zonas do mundo. Sim. Bom, falando da religiosidade, né? A África tem as suas tradições, temos os nossos hábitos, mas só que, por exemplo, os europeus, quando chegaram lá, levaram o catolicismo, né? E hoje está sendo praticado muito lá em quase em toda a África. E também a África tem essa religião islâmica, né? Quase a maioria do país africano é muçulmano, por exemplo, porque o África tem assim essa divisão. O norte da África é quase todo o país islâmico, e assim aqui na nossa zona, a África Ocidental, por exemplo, a Guiné-Bissau é um país laico, quer dizer, tem a religião islâmica, tem católica e tem a religião evangélica, mas só que tem os outros povos que mantêm as suas tradições. Aquela religião dito animista, né? Sim,
as religiões africanas. Por exemplo, tem Jambacós, temos povos que acreditam numa coisa. Bom, toda religião a gente acredita numa coisa oculta, né? Mas o povo, por exemplo, Manjaco, Papel e outras, eles acreditam mais nessa. Ou conservar as suas tradições, aquela religião animista. Vão a por exemplo, coilão, onde passam as suas cerimônias. Por exemplo, no fim da colheita tem cerimônia para isso, ou no início do cultivo de arroz. Carlos pode explicar mais sobre isso. Bom, primeiro dizendo, a religiosidade na África, elas são muitas. E é através dessas religiosidades que nós resistimos ao colonialismo. A África é um dos territórios que o colonizador enfrentou dificuldades para colonizar mesmo, né? Porque é através dessas religiosidades, essas tradições, que as pessoas, ou seja, os africanos conseguiram resistir ao colonialismo, né? Então, depois de tudo, ou seja, outras religiões católicas, elas são levadas, né? Não são de origem africana, elas são levadas. Mas ao mesmo tempo que elas são aceitas pela imposição, pela obrigação, não apagaram as religiões, ou seja, as formas de pedir a proteção, a saúde, né? De outra forma, isso não foi apagado. No meu caso, na minha etnia, ou seja, na minha comunidade, alguém pode ser da religião católica e ao mesmo tempo praticando a religião de matriz africana, da tradição. Ela entra na igreja e ao mesmo sai e entra no outro lugar de pedir, não é? De conseguir chegar até o Deus, aquilo que a gente está pedindo, né? Então, você não vai perceber, por exemplo, esse estranhamento de qual religião você se milita ou você se adora. Mas ao mesmo tempo você vai ver as pessoas se misturando, você é de católica, você é muçulmano, você é de matrizes, ao mesmo tempo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sem nenhum problema, né? O que a gente tem que entender é que as religiões eurocêntricas, elas são trazidos para a gente e são obrigados a gente aceitarem essas religiões como o melhor e como o superior, baseado no pensamento europeu, né? Mas já existiam outras religiões, outras formas de reza e tudo, né? E isso não acabou. Acho que é um ponto mais difícil do colonizador conseguir dominar os países da África, né? É através dessas religiões que a gente fez a luta de forças armadas, a luta de libertação nacional, é através dessas religiões. Minha que até o comentou comigo, eu gostaria de tirar. Eu sei que vocês estão aqui há um bom tempo no Brasil, não é verdade? E eu queria saber se vocês já ficaram, já se interessaram e o que acham de mulheres brasileiras. Bom, é importante, porque é importante fazer perguntas baseado nessas e a gente vai tentar responder. A nossa interação aqui não é assim inclinado para ao lado da mulher ou não, porque normalmente, como estamos falando aqui, a gente tem o objetivo principal, né, que traz a gente até aqui. Então talvez essa falta de tempo você acaba por não interagir com a menina, tentando conhecer ou não,
né? Devido a esses compromissos, porque nós sabemos que de uma forma ou outra assim atropela, né? Ou seja, quando nós inclinamos pelo lado do dinheiro, ao lado da mulher, ao lado do homem, isso pode até desvincular a gente do objetivo principal que a gente vem para fazer, mas e depende de cada qual também se organizar e se entender que pode ou não conhecer uma menina ou namorar, tá, né? Mas é uma das coisas também que você não pode pôr barreira, né? Dependendo de cada momento, dependendo de cada interação que você vai ter com a pessoa, né? É isso. Pessoal, eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão de relação. Bom, existe um diferencial. Aqui eu já coloquei interrogações, né? Do que é relacionamento sério. Relacionamento sério. Porque tem colegas, amigos, apostam no Facebook. Eu estou num relacionamento sério com o plano. Aí no outro dia, e aí, como é que tá o seu parceiro ou a sua parceira? Caiu fora, já não está dando certo. Então, eu fico com dúvida. Para nós, o relacionamento sério é relacionar para valer. Relacionar para valer. No dia que eu dizer, olha, eu estou relacionando sério com a fulana, aí o povo já pode contar com o futuro casal, futuro família. Então, existe esse diferencial. O amigo perguntou se a gente já ficou, se a gente já se interessou. Isso é inevitável, né? Essa aqui é questão natural, essa aqui é a natureza humana. No dia que você sair também fora do Brasil, é claro, né, que você vai apaixonar, vai se interessar. Então, nós interessamos porque sempre, quando vai ter um relacionamento, você tem que contar com reciprocidade. Eu estou afim de você, precisa que você esteja afim de mim para existir um relacionamento. Tá? Então, existem interesses, existe relacionamentos, enfim, mas existe também esse diferencial que eu falei. Relacionamento sério é diferente, o relacionamento sério do brasileiro é diferente do relacionamento sério do guinense. Mais ou menos, não sei se a gente conseguiu responder a sua pergunta. Ok. Vai falar? Não. Com relação à culinária, o que vocês comiam na África, no caso na Guiné-Bissau, e o que vocês comem no Brasil? Quais são as similitudes? O que é parecido? O que é muito diferente? Quais são os estranhamentos? Bom, por acaso, eu estou aqui há um ano, mas até agora não consigo me adaptar com a culinária brasileira, né? Porque ontem eu não fui almoçar nem jantar no RU por causa disso. É porque assim, a nossa comida lá em Guiné-Bissau é muito apimentada, né? Tem pimenta, limão e muitas outras coisas. Que aqui para nós quase a comida brasileira é doce, porque a comida sem limão para mim eu não posso comer isso com tanto vontade quanto comer uma comida africana, principalmente da Guiné-Bissau. E outra coisa, também aqui tem pimenta, mas os brasileiros não gostam muito da pimenta. Nossa amiga aqui, porque a nossa região aqui, sim, não usa muito essa questão da pimenta. Agora, na Bahia, as pessoas já devem... Na Bahia é onde eles usam muito na culinária, a culinária deles é muito apimentada. Aí, para nós aqui cearenses, a gente tem um estranhamento com isso. É porque, é assim, mas também tem muitas coisas aqui que a gente consegue, às vezes, recordar um pouco da nossa comida lá. Por exemplo, aqui tem quiabo, às vezes a gente faz da nossa maneira, né? Bota no arroz e a gente come. Também tem lá óleo de palma que vem da Bahia, né? A gente tenta
resolver isso da forma como a lei costuma fazer no nosso país. Mas falando a verdade, eu até agora não estou me adaptando. Está sofrendo. Bom, a culinária daqui, eu em particular, a comida que eu comi daqui da região, quando eu falo aqui da região fora da universidade, porque é diferente. A comida que eu como lá no restaurante universitário é diferente da comida que eu como na casa da Carla. Eu gosto porque a mãe da Carla sabe fazer comida. Entendeu? Eu gosto da culinária daqui. Se o que eu como lá eu já comi variedades de comida de lá, na casa da Carla. Então eu gosto, eu acho que eu integrei, né, no que diz respeito à culinária daqui. Mas para quem está lá dentro da universidade, ele nunca vai se adaptar. Tem dia, eu em particular, que eu não como lá no restaurante universitário. Eu vou ter que comer outra coisa, mas a comida você nem vai entender o que você está comendo. Você nem vai perceber o sabor da comida. Então, mas da região, dá para tirar um referencial. Existe também certas coisas que é comum, por exemplo, o baião. O baião, eu cheguei aqui e ouvi o povo como uma comida que é baião. Na minha região também tem o baião. Tem o baião na minha região. E principalmente nesse período, o povo faz mais baião, porque a gente está na época de chuva, está chovendo. Então é período de lavoura e tal, então nas lavouras a gente come mais feijão, ou baião. A feijoada lá é conhecida? Feijoada. Sim, e muito mais gostoso de que aqui, porque o feijoada ali, para cozinhar ele, você acha que você vai levar 3 horas de tempo e tal, né? Só para poder organizar todos os ingredientes para botar lá, porque quase não falta nada naquela comida. E no questão da comida daqui, o que o meu amigo falou é isso, né? Quase a gente já fixou o que vai ser servido na universidade, não precisa. Dias de semana, né? Hoje você sabe o que é, amanhã você sabe. É isso. Já foi decorado. Não muda. Enquanto que lá, você come o prato de hoje e vai durar um mês para repetir comer ele, porque existem diferentes formas de cozinha, baseado também nessas etnias, ou seja, essas religiões que a gente está referindo aqui. Então, por isso a comida de lá é muito variável, Não tem essa coisa de repetitivo, essa coisa de ficção, né? Existe. E, por exemplo, no nosso país, não podemos falar no todo, né, África no todo, nem também no nosso país no todo, porque não conseguimos ainda provar a comida de outras etnias, de outras tradições, né, mas dizendo que elas são variadas e levam muita ingredientes, né, dentro. Então, quando eu convidar o som de vocês aqui passar lá na casa, eu vou mesmo nessa vosso mercado, esse vosso mercantil, comprando mesmas coisas, cozinhando, e vai sair diferente. E eu não fiz culinária, eu cozinho e sai muito bem melhor que quem fez culinária, eu acredito nisso, né? Então, não existe essa coisa de você ir lá na escola para aprender. Isso que estamos falando aqui. Você que aprende uma coisa aqui na escola, não brinca com quem aprende uma coisa lá na comunidade. Entendeu? Então, para eu cozinhar, eu não preciso ir lá no computador para pesquisar, tá? Eu vou cozinhar daquilo que o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, a avó me ensinou. Eu vou cozinhar a partir desse ensinamento e vai sair bem. Não vai ter nenhum problema. E outra coisa que talvez aqui talvez não se come na universidade ou em outros cantos que você for, são os peixes. No meu caso, eu tenho saudade de peixes, porque lá tem muitos. Eu mesmo sou pescador, eu pesco.
Então eu como peixe vivo. Eu não como peixe que está na geladeira um mês, tá? Não, eu como peixe de hoje. Eu vou pescar hoje, cozinhar hoje. E comer tudo hoje. Não tem para preservar para amanhã, tá? Porque não vai ter amanhã ou vai sentir falta, que é muito. Você ir pescar, uma hora de tempo você enche uma bacia de 10 litros, tal, você volta para casa e cozinha. E quando eu volto para casa, caso eu não puder consumir tudo aquilo que eu pesquei, eu vou ter que repartir com a comunidade, porque tem essa coisa também, né? Do reconhecimento, da convivência, da troca. Você tem hoje, o outro não tem, então vamos dividir. Amanhã ele tem, eu não tenho, vamos dividir. Não precisa o filho de outra família fosse, né, pescar para que a família dele come peixe. Basta eu for pescar e eu conseguir pescado, eu trazer para casa, eu tenho que dividir para todas as outras famílias, né? Tem essa coisa. Então eu tenho saudade de peixe. Eu como aqui, mas às vezes você come peixe e duvida com ele. Mas eu como peixe lá, eu sinto assim. Queria saber se vocês, quando chegaram aqui, se combater alguma coisa quando vocês fazem o preconceito com os outros. Bom, falar do preconceito, e quase os meus colegas já falaram aqui. Os que chegaram primeiro em 2011 confrontaram mais com essa coisa do preconceito. Eu, por exemplo, no meu caso, até agora, não sei, mas não sofri nenhum preconceito assim, que talvez não percebi, mas até agora não percebi se sofri algum preconceito. Por acaso, tem essa diferença, sim, você nota que tem alguma coisa, tipo de diferença, porque na nossa, eu fui no primeiro semestre aqui, lá na Unilab, você nota essa diferença aqui, africanos de um lado da sala, brasileiros de um lado, entre brasileiros, tem brasileiros que vieram da Fortaleza do outro lado, de Redenção do outro lado, e tem essa diferença, mas na verdade até agora eu não deparei com essa coisa de preconceito. Falar de preconceito, na verdade, no meu ponto de vista, todo ser humano ele é preconceituoso. Tudo, sem exceção. Eu vou dar um exemplo de por que eu falei isso. Uma criancinha, que fica sempre no colo da mãe. Tem gente que vai para pegar, ela vai aceitar de imediato. Aí tem gente que vai para pegar a criança, ela não aceita. Por que ela não aceita? Porque ela definiu